Você conhece os bastidores da política, mas conhece mesmo? Hoje, aqui na ES Brasil, eu recebo o autor do novo livro Campanhas, Casos e Cases, Fernando Carreiro. E juntos nós vamos te contar os bastidores da política capixaba e as campanhas construídas nos quase 20 anos de experiências do consultor político. Vem com a gente. Muito bem, Fernando, bem-vindo a ES Brasil, um prazer recebê-lo para a gente debater um pouquinho desse novo livro. E eu já começo te perguntando, né, de onde surgiu a ideia de reunir toda essa experiência que você acumulou, né, como consultor de política, enquanto uma pessoa tão ligada à política, sobretudo do Espírito Santo, em um livro. Seja bem-vindo. Obrigado, Robson, pelo convite, a ES Brasil também. Bem, eu sou jornalista de formação e uma das tarefas muito gratas do jornalismo é contar histórias. E ao longo de 20 anos trabalhando, ajudando figuras públicas, nem sempre políticos, muitas delas figuras, algumas personalidades, a construir suas histórias, a gente acaba tendo muita história para contar. E quando a gente conta história, a gente acaba falando muito mais sobre a gente do que sobre as próprias histórias. Então eu resolvi reunir todo esse compilado de grandes histórias. É claro que ali tem apenas uma parte desses 20 anos, e a parte que é publicável, embora tenha alguns segredos e revelações, que quem acompanha a política do Espírito Santo, sendo capixaba ou não, já viu na frente das cortinas. Eu conto o que aconteceu por trás das cortinas. Evidentemente, com o meu dever ético, eu conto aquilo que pode ser revelado, mas tem muita coisa que as pessoas não imaginavam, e eu quero ajudar também aqueles que têm interesse em saber como são feitas campanhas eleitorais, aos estudantes, às pessoas que gostam de política, e aos próprios políticos que querem conhecer como foram construídas reputações, como foram gerenciadas crises nesses ambientes. Afinal de contas, campanha eleitoral é uma crise, com tempo determinado para começar e acabar, e ajudar todas essas pessoas a entenderem o que acontece na coxia da política. Bom, até um pouco em cima do que você falou, eu acho que o livro é uma mistura de técnica, né, da técnica jornalística, enfim, das técnicas aplicadas para favorecer uma campanha, construir uma campanha, mas também é um relato pessoal, né, são suas memórias ao longo desses 20 anos, da construção das campanhas, enfim, dessas consultorias, vamos dizer assim. Eu queria entender como é que você conseguiu equilibrar isso dentro do livro, né, porque é um desafio, até mesmo para um jornalista, a gente tem um dever ético, mas também o lado pessoal, né, acaba aflorando ali quando a gente vai desenvolver um projeto. Nós vamos combinar que qualquer manual é muito enfadonho, é muito chato. Quando você recebe um aparelho de televisão em casa para você poder montar uma cadeira, ler o manual de instrução é muito ruim. Mas é essencial, é necessário. Eu queria passar o conhecimento técnico de forma orgânica. Então eu chamo o meu livro de um livro técnico com alma e corpo de livro de memórias. Que a leitura ela é orgânica, o texto é fluido. Sou eu contando as histórias que eu vi, que eu vivenciei, ali no meio do poder e dos poderosos durante esse tempo, e tentando mostrar para as pessoas como se faz, como eu exerço o meu trabalho, o meu ofício na prática. Então a ideia realmente é de usar a profissão de jornalista, o jornalismo que deve traduzir o essencial da vida e das coisas para as pessoas de forma clara, tentar traduzir a técnica do marketing político eleitoral e da gestão de crise de imagem, de forma que qualquer pessoa da área de comunicação, da área de política ou fora dela, que tenha interesse, possa entender como é feito esse tipo de trabalho. Então eu queria agora entender um pouquinho, porque no livro você menciona que às vezes o não dito pelos políticos, enfim, por que você presta consultoria, é mais importante do que o que é dito. E eu queria entender como os leitores vão entender isso nas entrelinhas do livro, né? Porque imagino eu que em alguns casos você não pode revelar esse não dito, mas a percepção pode ser tida na interpretação do livro, né? A construção de imagem, Robson, ela é muito subjetiva. E não existe uma maneira de você tornar essa imagem uma massa. Então a forma como você me percebe, a forma como quem está assistindo a gente de casa vai me perceber, a partir das experiências que nós tivemos em conjunto. Então, uma pessoa que me conhece há 20 anos vai ter uma percepção diferente de alguém que acabou de me conhecer, para melhor ou para pior, mas vai ter uma percepção diferente, porque a imagem ela é percepção.
Então, quando você coloca usar o livro, né, para poder dizer sobre o não dito, é exatamente isso, porque quando um político vai para frente da TV, vai para suas redes sociais, ou vai dar uma entrevista para um jornal, para um site, ele está externando o que é possível ler, o que é dito. Mas existem comportamentos, leituras de comportamentos não verbais, há também as movimentações políticas que acabam indicando outros caminhos. Então, conseguir entender e perceber esses meandros da política e como a imagem que é subjetiva, que é semiótica, os símbolos, entender esses símbolos é muito importante. Por isso, daí, as cores teriam uma importância muito grande nas campanhas eleitorais, né? Elas não estão ali só para deixar o material bonito, elas têm uma função que foi estudada pela neurociência, elas podem despertar diversas emoções, né? Das melhores às mais primitivas. Então as cores, elas estão ali para isso, elas têm uma comunicação. Da mesma forma, você trabalha a imagem estética de um candidato, de uma figura pública, para que ele possa parecer estar mais próximo do seu interlocutor, do público-alvo. Então, ele pode se vestir de forma muito simples, de forma mais sofisticada, ele pode usar um linguajar mais simples, na hora de fazer um discurso ele pode utilizar uma gravata de tom vermelho, que ela prende mais a atenção do interlocutor, ele pode ficar parado no meio do palco, ou pode se movimentar e fazer algumas piadas, ter algumas tiradas que possam prender a atenção e mostrar que ele é uma figura simpática, humana, que é uma figura mais popular. Esse é o não dito. Então, no livro eu procuro mostrar isso nas entrelinhas, né? Nas entrelinhas, quando você começa a perceber, eu faço sempre um hiperlink, uma conexão entre aquilo que o político disse e o que ele pensava antes, como ele se comportou depois de dizer aquilo, como ele se sentiu. Porque, para mim, o mais importante do livro ali é mostrar que a política, que muitas vezes é enxergada de forma muito refratária pela sociedade, por todos os problemas políticos que esse país já viveu, a política, ela é um ambiente amplamente humano, porque ela é feita de pessoas para pessoas. Então, no livro eu procuro mostrar que é importante entender que os políticos, antes de serem os políticos, em que todo mundo acaba considerando como deuses, eles são seres humanos normais, com suas angústias, suas indecisões, suas dúvidas, né? E também a parte mais sensível, tem família, né? E isso é importante mostrar, porque os políticos vão errar, eles vão cometer deslizes, né? E também vão se arrepender, como qualquer outro ser humano. E mostrar que as pessoas que trabalham com marketing político, se os políticos são considerados deuses quase inatingíveis, né? Os marqueteiros, ditos marqueteiros, são considerados semideuses quase invencíveis. E é mostrar que isso não existe, que ali é trabalho, são pessoas trabalhando para outras pessoas e tentando conversar com outras pessoas que são os eleitores. Eu vou até já pegar o gancho, porque você citou o termo marqueteiro, né? E é uma alcunha que você rejeita de alguma forma, até dentro do livro, né? Você explica um pouco isso. Eu queria entender um pouquinho como que é essa identidade, né? Essa atribuição que é feita de marqueteiro político, por que você acha que ela não é tão específica, pelo menos no seu caso, para te definir enquanto a sua atuação nesses 20 anos? Marqueteiro, a alcunha de marqueteiro, ela virou sinônimo de bandido. Depois da crise do mensalão e do petrolão, nós tivemos alguns marqueteiros que foram presos, né? Outros foram devidamente escorraçados da vida pública, do convívio social, por erros. E faz parte dos escândalos, porque um escândalo ele nasce de diversas formas, né? Na época que a comunicação era vertical, feita pelas emissoras de TV e pelos grandes jornais, elas começavam com a nota plantada nos jornais, um jornal começava a investigar determinado esquema de corrupção ou qualquer outra coisa. Hoje ela nasce em qualquer ambiente. Nós estamos sendo monitorados diariamente por câmeras de vídeo monitoramento nas ruas, pelas câmeras do celular. Você não tá sozinho em lugar nenhum. Você pode estar numa festa, numa rua escura, em qualquer outro lugar, pode ter alguém com o celular gravando, te gravando, fazendo com você, mostrando que você está cometendo ali naquele exato, uma exposição. Então, assim, essa questão da estigmatização do marqueteiro, você pode comparar o vermelho na política hoje. O vermelho é sinônimo de banditismo, de corrupção, da esquerda, do comunismo.
por causa dos eventos do Mensalão e do Petrolão, o vermelho passou a ser uma cor ingrata e inabitável na política. Ninguém quer fazer vermelho. Ninguém quer utilizar o vermelho. Nem mesmo os candidatos da esquerda querem utilizar o vermelho. A alcunha de marqueteiro, né, esse conceito, eu acho que para mim se tornou estigmatizado, né? Mas tem o meu lado. O meu lado é entender que eu sou um jornalista, embora eu trabalhe no campo das relações públicas. Já trabalhei em redação de jornal, hoje e há 20 anos trabalho no campo das relações públicas. Mas eu continuo sendo um jornalista na essência. O que é um jornalista na essência? Aquele jornalista que tem compromisso com a verdade. Os políticos nem sempre estão contando mentira. Quase nunca estão. São poucos. Muitos deles são incompreendidos. Então, um jornalista ele tem como uma das missões dar voz, que seja a sociedade, voz às minorias, mas os políticos também merecem voz, assim como todos nós, dentro do Estado Democrático de Direito, merecemos defesa, ampla defesa, independentemente se somos acusados, culpados ou não. E um jornalista também conta histórias, e a missão do profissional de marketing político nada mais é do que contar história. É contar a história da política, é contar aquilo que ele fez, aquilo que ele pode fazer, e contar a história das pessoas que estão junto com aquele candidato. Bom, eu queria abordar sobre um outro ponto que você fala bastante também no livro, que é em relação a campanhas que foram desenvolvidas de formas positivas e erros que acontecem naturalmente, como em qualquer setor da vida, né? Mas as campanhas acabam sendo determinantes. Qual foi o maior erro nessa sua trajetória de quase 20 anos, não necessariamente que você vivenciou de perto, né, mas observou em uma campanha, uma estratégia que você viu que tomou aquele rumo errado e poderia ter sido feita de uma outra forma? O maior erro é sempre o último, que é aquele momento que você está vivendo aquele erro e aquilo te tira. Se você não tiver um mínimo de inteligência emocional e sensibilidade, você acaba saindo do eixo, comprometendo muitas vezes todo o projeto, que não é um projeto seu, né? Você está ali contribuindo com um projeto de um candidato, que é um projeto enorme que envolve dezenas, às vezes milhares de outras pessoas. E eu não me refiro apenas a assessores, a colaboradores dele, mas a pessoas que dependem do projeto dele, instituições, organizações, cidades que dependem do projeto dele. Então, o erro é sempre, o último é sempre o pior. E eu não me apego a eles. Eu estou há 20 anos trabalhando com isso, já errei muito, não erro os mesmos erros. Isso até na apresentação do meu livro eu digo, se alguém me perguntar se eu faria tudo de novo, outra vez, da mesma forma, outra vez eu diria que sim e que não. Sim, porque obviamente foi isso que me permitiu contar tantas histórias. E errar faz com que a gente tenha uma grande oportunidade de crescimento. Por óbvio, eu faria tudo de novo sem saber que eu estaria errando, me equivocando. E não porque no momento em que a gente se dá o direito de repetir erros antigos, você não se abre para novas oportunidades de viver outras coisas, de vivenciar novas histórias. Para mim, os erros que acontecem tanto da parte da comunicação, e eles existem, de uma estratégia às vezes que não funcionou, porque teve um erro de cálculo. Muitos erros às vezes acontecem de dentro das campanhas, porque eu já tive casos em que a gente determinava uma estratégia, mandava para a equipe de rua para que ela fosse executada na rua, e chegava na rua e o coordenador da rua, ele desfazia toda a estratégia, fazia do jeito que ele considerava mais adequado. Então isso é um desvio de rota dentro de uma campanha. Então são vários erros, às vezes os próprios candidatos se sabotam. Tem um dos capítulos do livro, que o livro é dividido em 3 partes, campanhas, casos e cases. Então dentro da parte de casos, eu tenho um capítulo que eu conto 3 histórias de candidatos que se sabotaram, né? Candidatos e equipes que se sabotaram. Evidentemente eu não revelo os nomes, mas eu conto o caso. Um deles, por exemplo, o próprio candidato, ele não queria participar de debate, ele não queria gravar para os programas de TV, ele não queria fazer reunião de estratégia, ele queria ir para a rua pedir voto, o que faz parte. Mas uma campanha é todo um contexto, é um conjunto, não é somente aquilo. Existe um outro caso também que uma das funcionárias da campanha que fazia interface com a empresa de marketing, ela sabotava, com interesse de poder trabalhar na área e ter o negócio dela, ela sabotava o trabalho da empresa de marketing. Isso quase comprometeu a eleição do candidato, mas nós descobrimos a tempo e o candidato foi eleito. Então são erros nesse sentido em que vão ensinando muita gente. Então assim, certamente depois de 20 anos, além de ter muitas histórias para contar, eu tenho
uma bagagem muito grande de erros que se tornaram oportunidades de crescimento. Tem uma história também em relação a uma candidata, né, que era líder de pesquisas, enfim, estava no topo, vamos dizer assim, e que por uma aliança dos adversários acabou sucumbindo ali, perdendo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse caso, né, porque a gente já viu em vários momentos da política pessoas liderarem por boa parte da campanha e no final, na urna, o resultado ser outro. Então, queria... E além de candidatos que começam, como é o caso dessa candidata, e nesse capítulo eu cito o nome dela, uma candidata do interior que começou com 3% nas pesquisas. Ela me toda a construção, né? E ela me contratou 6 meses antes da eleição. Foi num ano de pandemia, então a eleição foi em novembro. Ela me contratou ali por volta de maio, se eu não me engano, se eu não erro a data. E ela foi extremamente disciplinada. Muitíssimo disciplinada. Tudo, se eu tivesse dito para ela plantar bananeira na praça principal, ela teria feito. Então ela foi extremamente disciplinada e isso colabora muito com o trabalho. É óbvio que os profissionais de marketing, os marqueteiros, eles não são donos da verdade, mas é essencial, é imperioso que os candidatos possam discutir com os seus marqueteiros tudo aquilo que eles não concordam. E ela, quando ela não concordava com determinada estratégia ou posicionamento ou tática que a gente gostaria de utilizar, ela sentava, conversava, a gente tentava achar um denominador comum. O importante é que ela seguiu a pesquisa, as pesquisas foram muito bem feitas e no livro tem até um capítulo chamado Pesquisa Boa, Pesquisa Ruim. Se a pesquisa for boa, ela dá um direcionamento muito grande. Eu costumo considerar a minha atividade de consultor de marketing político como a de um médico. Quando você chega no médico, ele faz uma anamnese. Depois ele pede exames laboratoriais para entender aquilo que ele não consegue ver e que nem o próprio paciente consegue perceber. No consultório do marqueteiro é a mesma coisa. Você chega, o candidato chega, eu faço uma anamnese, pergunto sobre a vida dele, eu quero saber a autoimagem que ele tem, a imagem que ele tem dele mesmo, como ele enxerga as coisas e a si próprio. Depois eu vou pedir uma pesquisa de opinião, uma pesquisa qualitativa para poder entender como as pessoas pensam sobre ele, como está a saúde dele. E só uma pergunta em cima disso, quando você recebe essa autoimagem e confere com a pesquisa, a maioria dos casos são distorcidos ou são bem... Não, muita coisa bate. Só que o político ele tem uma visão limitada sobre muitas coisas. Ele tem uma visão a partir da perspectiva dele. Todos nós temos uma visão a partir da nossa perspectiva, que hoje recebe aquele nome bonito de bolha, né? Sim. Então cada um está dentro de uma bolha, às vezes está mais de uma, porque você circula em outros ambientes, mas a gente não enxerga o todo. Então, nesse momento às vezes bate, às vezes não bate muito com a percepção dele, mas isso é exatamente para isso que existem as pesquisas, para que a gente convirja, pegue a autoimagem, a imagem real, que é como ele é percebido, para a gente conseguir chegar até a imagem desejada, que é como a população gostaria de enxergar aquela pessoa. Sou contra e não pratico a arte de moldar pessoas de acordo com o pensamento popular. Isso é uma afronta à inteligência dos candidatos, é uma afronta à personalidade, à história, a história de vida deles, né? O candidato tem vida própria, tem história, tem memória, tem família, fala, tem os pensamentos dele, as ideologias e os ideais. Então, eu procuro utilizar, respeitar essa personalidade dele, né, como ele é, as características dele, e tentar apresentar para as pessoas as qualidades, né, potencializar as qualidades dele. Esse é o papel, acaba sendo contar histórias. Bom, eu queria agora entrar um pouquinho justamente nesse drama que envolve a política, né? Você diz que as campanhas políticas podem ser tão dramáticas quanto os clássicos shakespearianos. Tem algum episódio que você relata dentro do livro que é o exemplo disso? Assim, a essência exatamente dessa definição? Tem muitos casos. O principal deles, assim, eu acho que eu destaco do livro é o caso de um candidato que durante a campanha, no meio de uma campanha eleitoral, ele em ascensão nas pesquisas, foi vítima de uma operação do Ministério Público com a Polícia Civil. Quando os membros do Ministério Público e da Polícia Civil chegaram até a casa dele, eles não sabiam a casa de quem era, não sabiam o que estavam fazendo ali, nem pelo que procurar. Eu não posso asseverar que era algo armado, enfim, isso não me cabe fazer essa adivinhação, essa adivinhação. Mas aquilo criou um drama familiar muito grande, porque os policiais chegaram até a casa dele, pegaram a esposa dele em trajes íntimos, os filhos dormindo, ele não estava mais em casa, e por coincidência ou destino, que eu acredito muito mais no destino, eu estava ao lado dele numa agenda, fora, numa reunião.
E a esposa dele me ligou, nós voltamos para a casa dele e os policiais já não estavam mais ali porque eles não tinham que procurar, não levaram um celular, não levaram um computador, não tinha mala de dinheiro, não levaram um papel. Só que aquilo criou um ambiente dentro de uma campanha eleitoral. Na época as campanhas tinham 90 dias, nós estávamos na metade, a gente tinha umas 45 dias pela frente. Criou um ambiente dramático na casa dele. Ele ficou as 2 semanas seguintes dentro de casa, sem conseguir sair para nenhuma agenda, sem gravar programa de televisão, porque ele passou por um momento extremamente delicado que mexeu muito com o seio da família dele, sabe? De ter o nome dele investigado e divulgado à época pelos jornais, pelos sites, pela imprensa, na televisão. A operação da polícia sempre é um espetáculo. É um espetáculo. Espetáculo, inclusive, a gente pode entrar, que o espetáculo deriva muito de escândalo, né? Nós vivemos uma sociedade, né, do espetáculo desde muito, né? Guy Debord escreveu um livro sobre sociedade do espetáculo. Nós vivemos uma era em que os escândalos, eles emergem de todo quanto é lugar. E também se esvaem, vão embora com muita rapidez. Um escândalo de hoje, daqui a 2, 3 dias, já deu lugar a outro escândalo. Mas há que se ter uma responsabilidade da imprensa e por parte da promotoria pública também, com qualquer outra figura pública ou que não seja pública, para que seja respeitado todos os níveis de investigação, de culpabilidade dentro do Estado Democrático de Direito. Afinal de contas, muitas vezes aquele investigado, que está sendo investigado, ele não vai preso, porque e a história está cheia de casos para poder comprovar o que eu estou dizendo. Ele não vai preso porque não tinha qualquer prova, né? Não vai preso, não é acusado de nada, não responde sequer ao processo, não chega a ser acusado. Só que durante esse processo de investigação, o espaço que dão a ele nos jornais, na mídia, os discursos, e hoje com as redes sociais, ele passou por uma crise muito pior. A crise de imagem, ela é sempre pior do que qualquer outra crise, porque as outras crises você se resolve. Muitas vezes uma crise de imagem, ela nunca se resolve. O máximo que você pode fazer muitas vezes é dar a sua explicação, e muitas vezes você não encontra espaço adequado e mesma proporção quando você é livrado de um processo. Existe um ex-ministro da Saúde do governo de Collor, Alceni Guerra, e ele foi execrado pela imprensa na época não existiam redes sociais, como um caso muito parecido que a gente tem, que é da escola de base. Algumas acusações vieram de que os professores estavam cometendo abusos sexuais contra crianças dentro da escola, e depois se provou que não existia nada disso. O caso do ministro Alceni, que é um caso político, foi execrado e meses depois foram arquivados todos os processos por falta de prova. Só que a vida pública dele, eu não digo a política, ele era deputado federal, estava exercendo a função de ministro, só que a vida pública dele acabou. Nunca mais conseguiu se eleger, se candidatar e nem trabalhar no meio político. Muito menos ter qualquer sociedade e empresa, porque ninguém queria ser sócio de um leproso. Então, o espetáculo, o escândalo, e hoje isso é muito mais evidente, hoje é chamado de cancelamento, eles são muito nocivos para a imagem dos políticos. Então, assim, é isso que eu chamo de drama shakespeariano. Muitas vezes você pode arruinar uma vida de uma família, e por mais que ela tenha um mínimo de culpabilidade, a família, ela não deveria passar por esse processo todo junto com a pessoa. Bom, já caminhando para a reta final, eu queria abordar sobre uma campanha mais recente que ganhou muito destaque, que foi a campanha para governador do Manato em 2022, né? A gente teve o Carlos Manato concorrendo ao Palácio Anchieta com o atual governador à época, o Renato Casagrande, que é o nosso atual governador, e a gente teve pela primeira vez em bons anos um segundo turno no Espírito Santo, né? Que era muito conhecido por eleições serem definidas no primeiro turno. Você era um dos consultores de política, né? O consultor de política do Manato à época, conseguiu levar um candidato que até então ocupava a 4ª posição nas pesquisas, né, iniciais, até o segundo turno. E houve um rompimento ali para o segundo turno, você não permaneceu na campanha, né, vamos dizer assim. Esse caso ganhou muito destaque, até nacional mesmo. A gente viu isso repercutir entre os principais jornais políticos, programas políticos brasileiros. Eu vou até destacar para o G1, que destacou muito essa questão, né? O Globo News falou muito sobre esse rompimento. Eu queria entender um pouquinho o que aconteceu, primeiro de tudo, né? Eu acho que o livro
livro vai citar um pouco sobre esse caso, né? Talvez não nomeando, mas explicando o que aconteceu naquela estratégia e como é que foi essa campanha em si, né? Porque foi uma campanha muito dura. Esse, Robson, é um dos capítulos em que eu conto tudo, praticamente. Então, eu dou nome às pessoas, aos problemas que nós tivemos, até porque o Manato, ele foi uma pessoa sempre muito íntegra comigo, uma pessoa muito honesta, sabe, e transparente. E, bem, ali na campanha dele, realmente ele estava bem atrás nas pesquisas, e nós fizemos uma campanha calcada no capixaba. A decisão estratégica da campanha era não nacionalizar, não verticalizar a campanha dele em momento nenhum, porque o capixaba, ele tem um histórico de eleger governadores que conversem diretamente com a população. Nós não tivemos casos de prefeitos de grandes cidades aqui e de governadores que foram eleitos numa campanha nacionalizada. Então, eles sempre... Nacionalizada você se refere à disputa presidencial, né? Assim, e nós decidimos que o Bolsonaro era importante para a campanha do Manato, mas que ele não deveria ser o protagonista. O protagonista da campanha é o candidato. Diferentemente de outros cenários. Cada cenário é um, às vezes é preferível não usar a figura do candidato, usar de um. E no livro a gente tem casos assim parecidos. Mas nesse caso especificamente, o Manato era o protagonista da campanha. Ele começou a se preparar 1 ano e meio antes da eleição. Ele me contratou 1 ano e meio antes da eleição e começou a se preparar, estudando, visitando os municípios. Então ele estava realmente preparado para chegar ao patamar que chegou. E do primeiro para o segundo turno nós tivemos um problema. Eu não vou dar spoiler, vou deixar para que o pessoal possa ler no livro. Mas tivemos um problema que me fez deixar o segundo turno da campanha dele com muita tristeza, porque foi um projeto que eu já vinha quase 2 anos trabalhando junto com o Manato. Muitas vezes só nós dois sozinhos, porque a gente não tinha, às vezes, equipe, aliados, né? O primeiro turno foi cheio de candidatos, então nós não tínhamos partidos aliados, era apenas um partido, que era o PTB, e depois chegou o PL, onde ele se filiou, passaram a ser 2 partidos. Ninguém acreditava na ida de Manato para o segundo turno, nem mesmo os próprios apoiadores. O próprio pessoal, os apoiadores dele da campanha não acreditavam. Eu acreditava e ele também, pelo trabalho que nós íamos fazendo. As pesquisas mostravam que a eleição seria definida no primeiro turno, até na véspera da eleição, se você se lembrar do primeiro turno. As pesquisas mostravam que daria primeiro turno no Espírito Santo. Eu cheguei a receber, no sábado à noite, um convite para a festa da vitória do governador, que seria num lugar X, no horário X, no domingo após a apuração. E no domingo após a apuração, essa festa foi frustrada porque teve segundo turno. Na época, eu escutei muito das pessoas dizerem que que Manato chegou ao segundo turno por causa de Bolsonaro. Bolsonaro foi um grande eleitor, um grande apoiador, né, de Manato naquela eleição. Acontece, se a gente for fazer uma conta simples, de padaria, no Espírito Santo, no primeiro turno, Bolsonaro venceu Lula. Com ampla margem, né? Manato passou para o segundo turno, Bolsonaro também. No segundo turno, Bolsonaro venceu novamente Lula no Espírito Santo. E o Manato não foi eleito governador. Se a campanha do Manato tivesse sido definida ali do primeiro para o segundo turno por causa exclusivamente da figura de Bolsonaro, hoje o governador do Espírito Santo seria outro. Então, não me cabe, jamais faria isso, avaliar as estratégias de segundo turno que foram feitas por quem me sucedeu. Acontece que elas foram determinantes para que Manato não estivesse não fosse eleito governador. Afinal de contas, a estratégia do primeiro turno se mostrou muito pertinente e acertada, porque depois de 28 anos sem ter segundo turno, o Espírito Santo assistiu uma segunda etapa eleitoral. Bom, para a gente fechar, eu queria entender e saber de você, o que você acha que vai mais surpreender o leitor do livro, né? Da pessoa que conhece menos de política para a pessoa que mais conhece, que quer se afundar mais nesses bastidores, né? Aprofundar mais o conhecimento. Qual que você acha que vai ser a maior surpresa do livro? A perceber que nem tudo é o que parece. Que às vezes a gente acha que está tudo muito ensaiadinho quando você vai para a televisão, mas é perceber que por trás ali você tem às vezes um candidato muito inseguro, você tem um candidato que pensa na família, você tem um candidato que muitas vezes fala assim, não quero ler esse texto porque esse texto não se parece comigo, não tem a ver com o meu pensamento. É você perceber que às vezes o candidato, como o caso que eu citei aqui agora há pouco, o candidato não tem condições sequer de sair de casa, está ali à base de remédios controlados. Inclusive nesse capítulo é interessante que eu mostro que tem um dos capítulos que eu mostro que um remédio controlado para dormir ajudou um candidato a se sair bem nos debates.
E então, assim, é perceber que por trás de toda essa encenação plástica que a gente vê nos materiais, sejam eles digitais, impressos ou eletrônicos, aquela voz que você ouve no rádio, aquela trilha sonora, por trás daquilo tudo tem um coração que bate, tem pessoas trabalhando ali, né? A política hoje, infelizmente, ela recebeu um descrédito muito grande e boa parcela de culpa disso é dos próprios políticos, da própria política. Mas a política é a única maneira que nós temos de transformar a vida das pessoas, é por meio da política, né? E nós todos, diariamente, fazemos política. Você aqui conversando comigo, quando fui convidado para vir aqui, é um ato político. Quando a gente está estabelecendo uma relação comercial, nós estamos fazendo um ato político. Quando nós estamos conhecendo uma nova pessoa, para ter um relacionamento amoroso, nós estamos fazendo política o tempo todo. Dentro da sua casa, com esposa, marido, filhos, você faz política o tempo inteiro. E até mesmo o ato de alguém querer acessar as minhas memórias, aquilo que eu escrevi, as histórias que eu contei, é um ato político da pessoa. Bom, Fernando, eu vou te agradecer pela participação aqui conosco. Seja sempre bem-vindo e sucesso no livro e nas próximas caminhadas, né? A eleição em 2026 já está na porta, então sucesso para você na sequência. Eu é que agradeço. Bom, e para você de casa que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Para acessar essas e outras informações, você acessa esbrasil.com.br.